Mato Grosso é o estado onde a maior quantidade de mulheres são assassinadas. O que a senhora está vendo e que o senhor está vendo é um desses assassinos. No caso desse assassino, ele, após tirar a vida da ex-companheira, se matou. Eu preciso voltar com o Didio porque estou na abertura e o Didio só está apresentando os assuntos que ele vai tratar. Pode voltar, coloca o Didio no telão aqui. Craque, me perdoe. Rapaz, você teve um acesso ao vídeo segundos após ele tirar a vida da ex e tirar a vida dele, Didio? Sim, Pop. Se puder colocar a foto da moça, a gente vai perceber que se trata de uma moça bonita. E a gente vai ver as fotos aí, já que nós estamos aqui já explicando sobre o assunto que aconteceu lá em Rondonópolis. A vítima é essa aí, Pop. Yasmin Farias Cardoso. Ela tem 27 anos de idade, teria terminado um relacionamento e devido aí várias ameaças e algo que foi contra ela e que é como ameaça e ela via que estava em risco, entraram com a documentação e o rapaz ficou aí com a tornozeleira e era com o botão do pânico. O botão do pânico, Pop, quando o homem se aproxima, próximo da vítima, não é que ela tem que ligar para a polícia. Lá no CIOSP, no 190, ou num local, já existe um botão, ou melhor, um acionamento da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela terá que fazer o primeiro contato para ver se a vítima está tudo bem. Eles ligam primeiro, né? Ô, dona Yasmin, está tudo bem com a senhora ou não? Ela não respondia. Aí fizeram a segunda tentativa. 3 tentativas e foram a caminho com a viatura. Quando chegaram lá no bairro Panorama, o Jardim Panoramas, salvo engano, no conjunto de kitnets, acabaram batendo palmas, chamando, até que foram de encontro com o quarto. Encontraram ela em cima da cama daquela forma, ele já estaria também morto, e aí o vídeo que ele mesmo gravou e foi apreendido e é periciado pela própria polícia, acaba aí afirmando aquilo que ele fez. Agora, a polícia militar fez o seu trabalho. Os vizinhos que estavam ao lado, não podemos afirmar se eles teriam conhecimento, se eles escutaram algum tipo de grito, se ela pediria por socorro. O que a gente sabe que isso serve como exemplo para todas as mulheres, para todas as que são vítimas de agressão, dona, jovem, moça, você que é casada, você que tem o seu compromisso com alguém, você que já sofreu uma violência verbal, você que já foi empurrada, tome muito cuidado. Rapaz, coloca aí o monstro na tela aí. Tô falando do Francisco, ele monstro na comunicação, óbvio. Bom jornal, irmão, me perdoe o atraso aí, tá? Campo Novo, Tangará, fica em boa comunicação. 10h55. Permita também eu dar as boas-vindas ao nosso vereador por Várzea Grande, excelente jornalista, craque no jornalismo comunitário. Coloca no telão, aí ele! Caio Cordeiro chegou. Bom dia, Varão! Bom dia, Popão! Melhor apresentador do Brasil, Popão! Para quem acompanha aqui o programa do Pop, a gente continua o jornalismo comunitário. Vamos fazer alguns percursos aqui, Popão. Vou começar já aqui na Arquimedes Pereira Lima, Jardim Itália. Vou passar no Tijucal, no Pascoal Ramos, na Avenida das Torres, para continuar fazendo provocações. É claro que isso é a previsão, mas quem dá a ordem realmente, Popão, são os telespectadores. Pode mandar no Pop Zap, que o assunto real a gente pode estar aí mostrando a situação e provocando aqueles que podem resolver e ter o poder da caneta, né, Popão? Falou tudo. Ô, Varão, o Pop Zap tá na tela para que o telespectador nos indique qual é o bairro que você precisa visitar para provocar as autoridades. Você já tem aí várias provocações que você, o repórter cinematográfico Christian, irão percorrer. Se surgirem outras, a nossa equipe te envia para que você continue fazendo esse giro. Bom trabalho, tá, Varão? Bom trabalho. Olha, eu estou impressionado de forma assustada. Pode voltar aquela imagem, a matéria que o Didio daqui a pouco vai estar colocando ao ar. Eu tenho muitos assuntos para tratar, mas as leis precisam de um enfrentamento ainda mais severo. Houve já um avanço, é verdade, para poder colocar na cadeia agressores, assassinos de mulheres. Mas esta mulher, e daqui a pouco vou trazer a informação completa, coloca ali inclusive a parte que aparece o rosto dela e o nome dela, para eu falar de forma completa. A Yasmin Farias, 27 anos de idade. Essa mulher que a senhora e o senhor estão vendo na tela, ela então conviveu com o assassino, era companheiro dela,
terminou o relacionamento. O assassino continuava, então, amedrontando, ameaçando a Yasmin, dizendo que iria matá-la. A Yasmin, então, conseguiu uma medida protetiva e o Didio pontuava o botão do pânico assim que ele, fazendo uso da tornozeleira eletrônica, se aproximasse dela, então logo ia ser avisada a equipe da polícia, por exemplo, militar, para ir até lá. Não deu tempo. Ele foi rápido, teria pulado o muro da casa da Yasmin, assassinou a Yasmin e ainda teve a audácia de gravar esse vídeo onde a vítima se torna culpada. Porque ela está morta, não pode nem se defender das acusações às quais estão sendo acusadas. Eu vou pedir que vocês liberem o áudio novamente desta cena terrível, e me perdoe a senhora e o senhor, é a prova de que as leis precisam tomar um sacode. Deputado federal e senador, já passou da hora, gente. Nós estamos falando do estado que mais mata mulher nesse país. E aqui é ruim a gente pontuar, mais uma mulher executada. E o executor, após tirar a vida da ex-companheira, tirou a vida dele. A vida dele ele faz o que quiser. Agora do outro, não. Play. Olha, João Vitor, Tatiana é culpada disso. Uns colegas sem futuro que ela tinha. O que acontece? Vou deixar meu depoimento. Porque é que nem esse ditado. É difícil as coisas. O cara quando perde a cabeça é muito difícil, mas... porque não amava ela, mas amava muito no fundo do meu coração. Por isso que eu vou partir também. Eu não vou conseguir ficar sem ela, né? Mas é isso. Meu depoimento é esse, né? O José, depois de assassinar a ex-companheira, ainda gravou o vídeo. Ali, pode encher a tela, o que a senhora está vendo com efeito no rosto ali, mas dá para a gente perceber o lençol todo sujo de sangue. Ele, após assassinar a ex-companheira, ele gravou o vídeo, vovô. Ele grava o vídeo tentando explicar o que não tem explicação. E ele ainda pontua que é a versão dele, é o depoimento dele. Eu vou repetir para você que está ligando a televisão agora. Ela tinha uma medida protetiva. A Yasmin Farias Cardoso tinha uma medida protetiva que impedia o ex de aproximar dela. Adiantou, telespectador? Adiantou, telespectadora? Não. Mais uma mulher assassinada em Mato Grosso. Nós estamos no lugar mais alto do pódio, se tratando de feminicídio. Em nenhum lugar do Brasil mata tanta mulher quanto aqui em Mato Grosso. É preciso que deputado federal e senador dê um sacode nas leis. A medida protetiva foi pouco eficaz nesse caso. Tem que ser medida punitiva. Assassino de mulher, quem agride a mulher tem que ficar preso. Na primeira ameaça que o José, e o nome desse nem merecia, nenhum dos nomes, mas principalmente esse. O José ameaçava a Yasmin o tempo todo, eu vou te matar, eu vou te matar. A Yasmin foi na delegacia, foi na polícia e disse, ele tá me ameaçando que vai me matar. Falou, então você vai ter aqui o botão do pânico. Quando ele chegar pertinho vai ser acionado e a polícia chega. Não deu tempo. E na maioria das vezes não dá tempo. Sobre a Yasmin, que foi assassinada, e o executor, o José, gravou um vídeo após ter assassinado a Yasmin. Ela tinha uma medida protetiva que impedia ele, o ex, de chegar próximo a ela. E, infelizmente, nada disso evitou que mais uma mulher fosse executada em Mato Grosso, né, Didio? Toda certeza, tá, Pop? Lembrando aí que essa situação acabou sendo narrada em um boletim de ocorrência que foi registrado e a Polícia Civil que toma
conhecimento do fato e acaba investigando a morte tanto da Yasmin quanto do José. O bairro é o Jardim Belo Panorama, município de Rondonópolis, onde a mulher que teria medida protetiva e com ela teria um equipamento, que é o botão do pânico, e com ele uma tornozeleira, que acaba acionando o SOS Mulher e que acaba caindo lá nos atendentes do 190. A Polícia Militar fez o seu trabalho, chegou no local, todo um protocolo foi praticado, só que lamentavelmente a mulher morreu. Ela morreu, foi assassinada brutalmente com várias facadas durante a madrugada de ontem. Com isso, após gravar esse vídeo com o seu próprio celular ou com o celular dela, que não podemos afirmar de quem que é esse celular que ele está gravando, ele deixou o registro trazendo ali as motivações ou o injustificável de mais um feminicídio que acaba sendo registrado como posterior suicídio, que dentro da matemática que eu me recordo rápido, buscando meu HD, só no ano de 2025, esse é o terceiro na mesma modalidade, tá, Pop? É o terceiro na mesma modalidade que acaba praticando o crime, depois ele tira a sua própria vida. Nós teremos aí uma fala, rapidamente, dele, que se chama José, era bacana deixar o nome dele, para aqueles que conhecem, possam participar de uma programação que está em todo o estado. Quem está na tela? José Cícero Feitosa da Silva, 35 anos de idade, diversas passagens criminais, Verdade. de acordo com a Polícia Militar. É isso mesmo. Aonde teremos uma sequência, tá, Pop? O José Cícero vai falar por que ele fez isso com a Yasmin Farias Cardoso e depois, posteriormente, nós teremos aí a fala do Tenente Coronel Silva Assá, que é comandante de batalhão e também é adjunto regional. Mas não posso deixar aqui de estender ao nosso parabéns para o Coronel Benedito, que ele sim se deve toda a honra e toda a glória de ser um comandante humilde que dá a oportunidade para aqueles que pleiteiam ao fechar-se coronel para poder ir para a ocorrência, para poder falar, para poder filmar, para poder divulgar, que se chama liberdade. Então vamos na sequência com o José Cícero e depois a gente vem com o Tenente Coronel Silva Assá, que vai falar sobre a qualificação do rapaz e sobre aquilo que aconteceu com a chamada da Polícia Militar, Popão. Agora, play nele, senhores. Olha, João Vitor, Tatiana é culpada disso. Uns colegas sem futuro que ela tinha. O que acontece? Vou deixar meu depoimento, porque é que nem esse ditado. É difícil as coisas, o cara quando perde a cabeça é muito difícil, mas... porque não amava ela, mas amava muito, no fundo do meu coração. Por isso que eu vou partir também, eu não vou conseguir ficar sem ela, né? Mas é isso. Meu depoimento é esse, né? Inicialmente falando, há de se dizer que o cidadão já tem diversas passagens que a vítima possuía o botão do pânico, que ela chegou ainda a tempo de acionar, mas da forma que ele fez, ele realmente não deixou nenhum tipo de defesa à vítima. A vítima, ela mora em um conjunto de kitnets, ele adentrou não pela frente e sim pulando o muro, adentrando pelo telhado, chegando até um jardim de inverno, onde a primeira porta se encontrava aberta. Logo em seguida, a vítima, verificando a presença do mesmo, ela se trancafiou no quarto, momento que ela acionou o botão do pânico. Todavia, essa porta, ela não é de madeira maciça, não é de aço, ela, com facilidade, até pela compleição física do acusado, né, do suspeito, do autor do fato dessa ocorrência, com facilidade ele destruiu, ele arrombou a porta e, sob a posse de uma faca, de uma arma branca, o mesmo esfaqueou a vítima ainda em cima da cama, infelizmente. Com a chegada da Polícia Militar, foram acionados o sirene, foram acionados os giroflex, até para o adentramento no conjunto residencial, porque há um portão entre o início até a porta de entrada da residência. E nesse momento, possivelmente, ele verificou a presença da Polícia Militar, o que isso não estava no planejamento dele. E nesse lapso temporal da chegada da Polícia Militar,
com a tentativa de saída do mesmo, possivelmente ele tentou aí contra a própria vida, colocou uma corda no pescoço e veio a ceifar com a sua vida. Infelizmente, um caso trágico, um feminicídio seguido de suicídio, e os trâmites estão sendo tomados agora pela nossa co-irmã, a Polícia Judiciária Civil. Não é a primeira passagem dele, não é a primeira vítima dele, ele já teve casado com uma outra senhora por questão de quase 15 anos, e com a mesma ele cometeu também alguns atos de violência doméstica, alguns registrados e outros não registrados. E infelizmente com a vítima desse ato de hoje, uma moça de 27 anos de idade, a mesma, ainda esse mês já havia feito um protocolado, um boletim de ocorrência de desfavor do mesmo, foi até o momento que ela recebeu o devido botão do pânico, e infelizmente, mesmo após o acionamento, ele, como eu disse, ele não deixou condições de defesa à vítima. Ele não tinha esse planejamento de ceifar sua vida. O planejamento dele, pelo que nós vimos pela dinâmica lá, era sair pela porta da frente, pois por onde ele entrou, que ele entrou pelo telhado, ele não teria condições de sair, então ele teria que sair pela porta da frente. Só que decorrente, possivelmente ele não sabia da questão do botão do pânico, ou não contava com isso, a Polícia Militar teve condições de chegar de forma rápida, o que isso aí não estava dentro dos planos dele, o que levou ele possivelmente a tirar sua vida. Quero primeiro agradecer o excelente Coronel Silva Sá por trazer atualizações e dizer para a senhora que a matéria que vai entrar agora, nós podemos evitar que tenhamos mais um feminicídio. A Yasmin, o Estado, não conseguiu assegurar ela, mesmo ela tendo uma medida protetiva. A Yasmin foi assassinada pelo ex-companheiro que já vinha ameaçando. Esse mês mesmo, a Yasmin, então, procurou a delegacia, fez a denúncia, teve uma medida protetiva que impediu o José de aproximar dela. Como bem explicou o Coronel Silva Sá e o Didio, nada disso impediu. O José pulou o muro, adentrou a kitnet, executou a Yasmin e ainda fez o vídeo. Esse é o assunto que a gente está tratando. E eu saí desse assunto dizendo que nós temos uma outra matéria que vai ao ar, e aí os senhores me confirmam se eu consigo colocá-la agora ou nos próximos minutos,